Boa noite. Me dá o que se vocês estão comigo para a gente começar a nossa live de hoje. É muito bom estar com vocês aqui. Eu estou aqui fora no prédio para capturar uma internet melhor hoje. Então, boa noite. A gente vai dar continuidade no livro de Atos, que a gente tem falado há bastante tempo sobre eles. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Oi, Yuri, tudo bem? A hora que você quiser, você já pode solicitar autorização aqui para entrar com a gente. Boa noite. Oi, Yuri. Não estou vendo sua solicitação aqui para você entrar com a gente. O resto do pessoal, estou vendo entrando aqui. Boa noite, Vitório. Boa noite, pessoal. Hoje vocês vão me ver um pouquinho aqui no inverno aqui fora para capturar aqui uma internet melhor para vocês. A conexão parece estar melhor aqui fora. Nós vamos fazer essa tentativa. Está um pouco frio, mas nada tão difícil quanto as perseguições que Paulo e Pedro sofreram por Herodes. Nada tão difícil para implantar a obra de Deus aqui. Por outro lado, uma natureza linda, uma linda feita pelo Senhor. Estamos aguardando mais alguns. Eu tenho aqui uma solicitação de entrada, mas está a Ângela aqui. O Ângela, eu estou entendendo mal, você está querendo entrar ou é a solicitação do Yuri aqui? Eu vou dar ok aqui, vamos ver, qualquer coisa. Yuri, você já está com a gente aí? Boa noite, Yuri. Já conseguiu entrar com a gente? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Oi, Zé. Oi, Yuri. Fala, meu irmão. Tá com o nome de Ângela aí? Tudo bem? Tudo A em minha paz? conexão não está maravilhosa. Tudo em paz, graças a Deus. Que bom ter você com a gente aí. A gente tem conversado bastante. Eu Tô sei com que a a turma Karine aqui tá também. Ô, Karine. Bons dois aí. Fica do ladinho. E muito bom falar com vocês, né, nesse tempo de isolamento. Eu tenho chamado esses temas de não deixando o isolamento entrar no nosso coração, né? Muita gente está Amém. isolada em Verdade. casa, como a gente que é cristão, né? A gente faz como Paulo na cadeia no livro de Atos, ele estava preso, mas o evangelho estava solto. Então eu já fiz as lives Verdade. Você imagina hoje. Paulo Você imagina, Zé, Paulo na prisão com a internet que tem hoje, hein? Ia fazer uma festa, hein? Isso. Dá uma boa noite aí para a tua turma, porque vocês foram muito tempo com a gente aqui em São Paulo. Tivemos umas boas histórias aí em Fortaleza. Então o pessoal fala de vocês com muito amor, com muito carinho, vocês também da igreja. Então vai Legal. dando boa noite. A Karine vai acompanhando aí o vídeo, ela vai vendo os nomezinhos que ela conhece, ou dá uma boa noite geral. Fala um pouquinho para nós aí de vocês. Boa noite, turma. Estamos com muita saudade de vocês. Sempre falamos aí de São Paulo. Como passa rápido, né? Nós saímos aí em 2014, vai fazer 6 anos. Mas nós estamos devendo um tempo aí com vocês. A gente realmente precisa, faz tempo,
faz muito tempo que eu não vou a São Paulo, mas nós vamos organizar uma viagem para vê-los aí, estar um tempo com vocês. Aqui estamos todos bem, graças a Deus, estamos em casa, a família também está bem, esperando aí, crendo que passe logo esse momento, em nome de Jesus, e que a gente possa voltar à nossa rotina, né? Que eu acho que todo mundo já chegou num momento que não aguenta mais, 40 dias em casa já é bastante tempo, mas temos tentado aproveitar aí o máximo possível, né? Seja no trabalho, seja com a família, né? Seja em oração na palavra. E assim, eu queria dizer que nós estamos com muita saudade de vocês, tá? Um povo assim que a gente ama demais, povo de coração. Tivemos muitos momentos realmente maravilhosos e ficou guardado, né? Ficou guardado aqui para a gente. E realmente amamos vocês, Zé, Cláudia, Davi, turma toda aí. E estamos juntos, estamos aqui precisando de algum apoio, conta com a gente. Deixa eu falar um pouquinho, depois diz que mulher que fala demais. Gente, olha, Priscila, deixa eu ver aqui. A Rosana, Priscila, a Alessandra, gente, que saudade que eu sinto de vocês. Rafael, vocês não fazem ideia. Cris, Ângela. Aqui é o quê? A Denise. Ó. Gente, meu coração, eu digo para todo mundo aqui que eu sou uma nordestina falsa, falsificada. Meu coração é de vocês não fazem ideia de como eu sinto falta de vocês, de como eu falo de vocês para todo mundo aqui. Eu acho que todo mundo já conhece vocês, do tanto que a gente fala, viu? Saudade grande. Beijo. Tem mais alguém da família aí, Yuri? O Igor tá aí, não? Beijo, Pri. Beijo na Princesa. Beijo aí. Alguma dica fora as que você deu de ficar em casa, em oração, lendo a palavra? O que você falaria para os cristãos do Brasil hoje que nos ouvem? Essa live provavelmente chegará em Portugal, a gente tem alguns amigos no Rio de Janeiro, irmãos, temos verbos no Rio de Janeiro. O que você tem para dizer para nós, como bom cristão que a gente sabe que você é, né? Eu tive com você, a gente andou juntos, só tivemos coisa boa para lembrar, para guardar, curtimos muito adorações, palavras proféticas, louvor, tenho saudades da mãe, da sogra, toda a nossa família em Fortaleza. Fala alguma palavra aí de poder para essa turma firme no Senhor. Aí. Amém. Amém. Eu digo que eu tenho trabalhado pensando no futuro. Eu estou vivendo o momento atual, mas pensando como é que a gente vive isso, né? Se preparando, porque o mercado vai voltar, tudo vai voltar e a gente precisa estar preparado para o que vai acontecer. Então, assim, crescer, buscar um curso, um treinamento, capacitação, realmente fazer com que o dia de hoje não fique parado, porque o futuro vai já chegar. Então, fé é trazer à existência, né, as coisas que não existem. Eu creio que vai existir já o tempo da gente voltar e a gente tem que estar melhor do que a gente entrou nesse momento de quarentena. Então, assim, eu tenho trabalhado muito forte, tenho vivido isso, para que quando voltar eu possa estar melhor do que eu que entrei nesse momento, né? Então essa é a palavra, viver na fé, realmente acreditando que isso vai passar rapidamente e aproveite o dia de hoje, né? Sem ficar lamentando, sem ficar, né, pensando quando isso vai acabar, não. Viva o dia de hoje, aproveite o dia de hoje com sua família, aproveite o dia de hoje com sua capacitação, com crescimento, né? Porque já o mercado volta, tudo volta e você tem que estar preparado para viver de novo, né? Mas muito melhor do que você estava. Então essa é a palavra que eu queria deixar aí para vocês. Obrigado, meu irmão. Nós vamos agora dar sequência. Obrigado mesmo. Eu sei que também a gente vai estar aí para Fortaleza já. E vamos curtir de novo juntos aí a obra do Senhor, juntos. E eu tenho falado muito também com o Raposo, te mando um abraço, falei com ele hoje. Estou me lembrando da Donep. Até quero dar um recado aqui a Donepiano, porque eu e Yuri e mais o Vitório que está aí nessa live somos frutos de Adonep. E eu gosto sempre de divulgar, porque a Bíblia fala que a gente deve honrar aqueles que merecem honra. A Adonep é um ministério maravilhoso. Eu não me encontrei, nem eu nem o Yuri, com Jesus numa igreja. Como executivos que éramos, nos encontramos com Jesus nesse ministério da Adonep, homens de negócios do Evangelho. Os dois deram os testemunhos
Fortaleza, em São Paulo, né, Yuri? Conhecemos grandes homens aí no Brasil inteiro, né? Homens do Senhor, mulheres, grupo de mulheres que a Karim também fez um trabalho, a gente fez coisas lindas. Falei com o Sérgio Raposo, ele está fora do Brasil, ele está lá pregando nos Emirados Árabes, falamos hoje. Agora em Dubai. Acho que ele participa com a gente essa semana. E estou perguntando para eles, posição também, se alguém precisar de um testemunho de um servo de Deus que se converteu e que é honrado a ANEP, eu estou à disposição, honro esse ministério, tenho muitos amigos até hoje lá, e vamos orar também pela DONEP, você daí, eu daqui, para que Deus continue abençoando esse ministério. Fica na paz, meu. Vou seguir por aqui, fica com a gente. Obrigado. Um beijo no coração. Um abração em todos, fique com Deus, aproveitem a ministração. Abraço. Eu tenho que fazer coisa aqui, eu tenho que dar o encerrar aqui? Não. Posso ir direto? Vocês estão comigo aí? Amém? Bom, vamos falar da palavra de Deus. A gente está falando do livro de Atos. Eu estou aqui num lugar bem frio. De vez em quando eu vou me proteger um pouquinho, mas vocês não vão ficar chateados se precisar eu pôr um capuz. Vamos falar do livro de Atos. A gente está falando de Atos que inicia maravilhosamente no capítulo 2, quando a igreja recebe no Pentecostes o Espírito Santo, e com o Espírito Santo todo o poder, né? A Bíblia fala que se a gente pedisse, Deus daria o Espírito Santo, e com o Espírito Santo ele nos daria todas as coisas, fé, frutos, amor, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. E não só isso, a operação de dons, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, oração em línguas. Vocês conheceram durante esse tempo um pouco da vida da igreja de Atos, desde Pedro pregando ao coxo na porta de Formosa, passamos pela história de Pedro, que começa agora a diminuir aqui, começa a crescer o apóstolo Paulo, os dois grandes baluartes entre os 11 de Jesus. Paulo, na verdade, foi colocado por Deus, ele se chama de abortivo. A igreja começa a sua história cheia do Espírito Santo, com muitos milagres, sinais e maravilhas. Nós acreditamos, enquanto Igreja Verbo, que Atos dos Apóstolos é um livro que não chegou no final, não por acaso. A história continua através de nós, que deveríamos viver uma vida apostólica, profética, enfim, de ministério quíntuplo. Então, os discípulos, eles pregaram em Jerusalém, como Jesus mandou. Eles pregaram em Samaria, né, através de Filipe, através de Estevão. A igreja foi para Samaria. De Samaria, a igreja foi para Cesareia, quando Pedro falou com Cornélio. O anjo do Senhor apareceu, dizendo que o evangelho estava sendo aberto para o mundo, para os gentios que somos nós, através de um poder sobrenatural. Atos sempre é o livro do sobrenatural, é o livro que deveria ser a vida da igreja de hoje. E a igreja segue, a igreja depois de Cesareia, ela começa a buscar mais caminhos até chegar em Antioquia. Em Antioquia ela chega lá para os gregos e toda a área de Cirene, de Chipre, e ali Paulo, Pedro começam a pregar, e é lindo porque quando os discípulos eles se dispersaram e foram para essa área, eles começam a pregar e alguns gregos se convertem. Jerusalém fica sabendo dessa conversão dos gentios e manda para lá Barnabé, através do Espírito Santo, eles só faziam dirigidos pelo Espírito Santo. Barnabé vai buscar Saulo em Tarso, Paulo, e Jerusalém envia alguns profetas, é lindo isso, e esses profetas, eles chegam junto, e lá o profeta Ágapo, ele profetiza uma fome, uma crise, como nós estamos vivendo hoje, e a igreja começa a ser igreja na crise também. Isso é lindo, né? Isso nos estimula a aprender a ser igreja na crise. Uma fome local, eles começam a enviar alimentos, obra missionária. Então, se você que está conosco conhece nosso site, o nosso Instagram, eu tenho recebido pedido para a gente mandar conta, nossa conta corrente. Então, vocês ponham, por favor, aí para obras missionárias. A gente precisa ajudar outras igrejas. A gente tem pedido ajuda, a gente tem recebido pedido de ajuda de pessoas enfermas nas nossas igrejas da Guatemala, do Equador, passando dias difíceis, irmãos amados. Então, cestas básicas para o Brasil, ofertas para fora, campanha do Agasalha. A igreja começa a ser igreja nessas horas muito mais forte. A nossa igreja foi fundada
quando foi enviada, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela foi enviada e começou a crescer na Guatemala depois de um terremoto, depois de muitas necessidades. Para nós isso não deveria ser uma novidade, para nós isso não deveria ser um motivo de vacilação, de medo, de angústia, de permanecermos. Claro que nós somos humanos, sujeitos às mesmas paixões, mas não deveríamos ficar apavorados, em pânico, porque a história da igreja sempre foi crescer. Isaías 54, se firmar e crescer, estender durante a crise. E normalmente há uma acentuação do trabalho da igreja local, que foi o que aconteceu. A igreja local, ela tem tudo aquilo que Deus colocou para que a gente ficasse firme e crescesse. Muitas pessoas têm perdido um pouco da visão da igreja local. Deus tem um ministério extralocal também, um ministério quíntuplo, para pessoas escolhidas, chamadas por ele fala isso em Efésios. Mas o grande segredo, o grande ministério é sermos uma igreja forte local. E o curioso é que a igreja local não crescia através dos grandes pregadores, dos grandes profetas, dos grandes movimentos de homens de Deus. A igreja local crescia quando os testemunhos dos cristãos começavam a ficar poderosos. Isso aconteceu em Antioquia, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristozinhos. E a igreja crescia através do testemunho poderoso que eles davam. Porque os cristozinhos, eles viviam em adoração, em jejum, em obediência às suas autoridades locais. Eles tinham tudo, amor, comunhão, oração. Eles tinham tudo em comum e o Espírito Santo acrescentava vidas daqueles que haveriam de se salvar. Nós temos um projeto lindo, parecido, bem inspirado, chamado Igreja no Lar, onde a Igreja no Lar, através dos dons, executa essa obra missionária e as pessoas vão se juntando à nossa igreja local. Paulo percorria todos aqueles lugares, mas um pouco antes de Paulo ainda, a gente sabe que Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes, e ao mesmo tempo Deus mostrou a sua ira, né? Não salvou o mistério de Deus, não salvou Tiago, mas Herodes foi expirado, ele foi consumido por um anjo do Senhor, e aí começa a aparecer também a ira de Deus, não só os milagres positivos, mas a ira. Ananias, Safira, que se conduziram mal na igreja local, foram expirados também, né, porque não cumpriram com seus votos, e agora acontece de novo, né, essa ira de Deus consome Herodes. É legal a gente ver, a gente entender Pedro, né? Pedro ele vai preso, né? João, irmão de João, Tiago, morre à espada, e o anjo ele tira Pedro milagrosamente da cadeia, no meio de 2 homens, preso por 16 homens por cadeias. Ele abre a porta por fora, um milagre que só Deus pode fazer, vai fazer no Brasil, e o anjo aparece e fala: se prepara. Eu quero começar por aqui, começar a profetizar, e você falar para a pessoa do seu lado, eu sei que vocês assistem as lives 2, 3, 4, fala para a pessoa do seu lado: cinge-te, prepara-te, pega as tuas sandálias. O anjo falou para Pedro: ata as tuas sandálias. Você está na cadeia, mas o seu espírito não está na cadeia, o seu coração. Você vai continuar pregando, você vai continuar fazendo caridade, você vai continuar trabalhando para a igreja local, você vai continuar fazendo profecia, milagres, sinais. Pedro, cinge-te, coloca a tua capa. Eu digo para vocês: atem as suas sandálias. Ministros que estão de férias, parados, excluídos, chateados, sejam curados em nome de Jesus. Não é hora. Não é hora disso, é hora de ser curado e de andar pregando o evangelho para a expansão do reino de Deus. E Pedro sai. A igreja orava continuamente. Inspirado por isso, Deus nos falou na Verbo: orem todos os dias da semana. E a gente abriu uma sala de oração que, se você quiser participar, procure nossos líderes, nosso Instagram, e entre com a gente. Precisamos de 2 por dia. Se tiver 2 ou 3 ali orando, queremos orar pelo Brasil, para Deus conduzir a política do Brasil, para Deus fazer sua vontade. A salvação não vem, hoje eu recebi uma mensagem linda, salvação não vem da direita, da esquerda, salvação vem de Deus do céu. E todos os movimentos que estão nos assustando, eles vão conduzir a uma grande salvação. Pedro se cingiu e foi.
E aí, o que acontece? Paulo chega junto com Barnabé, com a turma toda em Antioquia. E ali, quando ele chega em Antioquia, acontece uma coisa muito curiosa. Tinha lá um mágico, um feiticeiro, de nome Elimas. Quantos feiticeiros, né? Quantas religiões falsas, quantas heresias, quantos feiticeiros no meio do Brasil, do governo, das empresas. Quantas heresias. Deus está dando uma limpa. Conhecereis a verdade vos libertará. E Elimas, ele estava atrapalhando o desenvolvimento do evangelho, a pregação de Paulo para os líderes. O procônsul Sérgio ouvia a palavra. Por outro lado, muitos políticos, muitos professores vão ouvir o evangelho. Olha que lindo. Por um lado, uma limpa das falsas religiões. Por outro lado, os tementes a Deus vão se achegar à verdadeira religião, que é Jesus Cristo. Uma limpa, um aprofundamento no cristianismo. E esse procônsul, quando ele viu que esse Elimas, quando Paulo orou pela ira de Deus, o Elimas ficou como Paulo, ficou cego por um tempo, e o procônsul aceitou Jesus, recebeu a Jesus, e a igreja crescia. A igreja crescia porque agora os poderosos começaram a aceitar Jesus. Aqueles simples pescadores, um assassino como Paulo, mais Pedro, mais pescadores, começaram a chegar à grande corte, começaram a chegar perto de Roma, começaram a chegar nos líderes políticos, e alguns, assim como aconteceu no Brasil, um pouco antes de a gente saber que o Brasil está sendo salvo, muitos homens, como o procônsul Sérgio, vão ser treinados, discipulados para conhecer a política de Deus. Nós temos um curso maravilhoso na nossa igreja, que é Fazendo Negócios à Maneira de Deus, ensinando executivos, políticos, advogados. Existe um pedaço da missão para esses homens, um pedaço grande para que esses homens ajudem a transformar a mente do povo brasileiro. E aí continuamos. E Paulo, depois disso, ele é chamado, ele entra num sábado na sinagoga e ele começa a pregar. E ele é chamado a pregar no sábado. E ele pergunta, depois de ouvir tudo que acontecia aos sábados, ele pergunta, alguém da sinagoga, pergunta alguma palavra, alguém tem alguma palavra para o povo? Hoje talvez as pessoas estejam perguntando o que aquele homem da sinagoga perguntou. Alguém tem alguma palavra para o povo? E Paulo se levantou com aquela autoridade, com aquela ousadia. Ele disse, silêncio. Ouçam o que o Espírito tem para dizer para a igreja. Eu gosto de Paulo, aprendo tanto com ele. A gente vê o sermão de Paulo, início, meio e fim. Ele vai lá no passado, ele começa a contar, olha, meus irmãos, lembra que Deus tirou o povo de Israel com mão forte do Egito? Éramos estrangeiros, Deus nos tirou do Egito, com milagres, sinais e maravilhas. Nos levou, nos conduziu 40 anos no deserto, Paulo pregando. Deus aturou os costumes de Israel, porque Israel tinha os costumes da nação do Egito. Esse deserto vai servir para o cristianismo perder os costumes do Egito. Diminuir horas de noticiário, de televisão e outros costumes que herdamos do nosso tempo de Egito. Deus aguentou, Deus só tinha 40 dias de deserto para o povo de Israel, mas por causa da incredulidade, da dureza dos corações. Eles demoraram 40 anos, mas Deus aturou. E durante esses 40 anos não faltou comida, maná do céu, e eles viveram milagres e maravilhas. A Bíblia diz que Deus queria ver o que havia no coração deles. Deus está avaliando os corações no coronavírus, nesse deserto, dos cristãos. Deus está avaliando os nossos corações para ver se nós somos firmes. Paulo dizia, eu soube viver apertado, eu soube viver abatido, e eu soube viver com fartura. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso. Deus está avaliando os nossos corações. Depois do deserto, Deus derrota 7 nações poderosas e dá a terra prometida que emana leite e mel para o povo de Israel. Depois disso, 400 anos depois, ele institui
ele institui o modelo de juízes, ele dá juízes até Samuel. Paulo pregando, ele dá juízes até Samuel. Sistema de governo, sabe que existem governos provisórios, sistemas. Deus trabalhava com sistemas, Deus era o Deus de Israel. O povo de Israel começou a querer ter deuses, grandes homens para resolver o problema da nação. E os problemas apareceram para Israel não porque não tinha um grande rei, um grande político. Apareceram os problemas para Israel antes que nós culpemos os governos anteriores, os Lulas, os Fernando Henriques e agora os Bolsonaros. Os problemas aconteciam para o povo de Israel por causa do pecado do povo e do afastamento do povo de Deus. E por causa também do pecado de alguns sacerdotes. A Bíblia diz que se os sacerdotes enlouquecem, eles fazem um povo louco também. Então vamos entender, aí o povo de Israel começou a apanhar nas fronteiras, perder a autoridade, e eles começaram a clamar por um rei. E Samuel ficou super chateado, falou, vocês estão rejeitando a Deus. Deus falou, Samuel, deixa comigo. Eu não tenho baixa estima, Deus falou. Eles estão rejeitando a mim, eu vou dar para eles. Um homem não segundo o meu coração. E Saul, bonitão, alto, bonito, cara de religioso, linguajar de Israel, foi eleito, começou bem e terminou muito mal em desobediência. E Deus cansou e falou assim, eu já tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Eu estou tentando entender há muito tempo, porque você vê as coisas muito boas que Davi faz, o tipo de guerreiro, preguei de manhã Davi como guerreiro, não como rei, como guerreiro. E você vê grandes erros de Davi também, inclusive adultério. E aí você fica perguntando por que Deus chama Davi um homem segundo o seu coração. É difícil explicar isso para o sistema. É difícil. E eu entendi que Deus fala através de Paulo de uma forma diferente. Davi foi um homem segundo o meu coração porque ele executou tudo aquilo que eu desejava que ele executasse. Ou seja, ele, assim como Paulo, outro grande rei e apóstolo, ele foi fiel à visão celestial. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era escolhido do Senhor. Ele era ungido como você e eu. Ungido significa alguém posicionado estrategicamente para resolver um problema durante um tempo. Quem elegeu Davi? Não foi o Congresso Nacional. Não foram os juízes, não foram os tradicionais, não foi a família. Aliás, os irmãos dele também eram perigosíssimos, não reconheciam ele. Quem reconheceu Davi? Homens valentes, fiéis, valorosos, guerreiros que ele conheceu no tempo dele de caverna, de tristeza, de solidão, onde ele era perseguido, onde ele estava sendo treinado por Deus. Ele conheceu homens de muita aliança, homens que colocaram Davi. Presta atenção numa coisa. Nunca um líder, um Davi ou alguém que Deus permite que chegue ao governo consegue governar através de outros homens. Nunca. Davi não conseguiria governar com os homens de Saul. Davi não conseguiria governar com homens que não dessem a vida por ele. Esses valentes, eles davam a vida por Davi. Eles já tinham dado exemplo de ir buscar na guerra, eles saíam, eles corriam risco para a vida deles para salvar Davi. Todo grande governador, todo grande líder, ele precisa de homens que o blindem, que cuidem dele, fiéis, valentes, e não precisa muita gente, porque 3 líderes valentes, com mais alguns poucos valentes de Davi, foram suficientes para matar todos os gigantes. Virou moda matar gigantes em Israel. Davi tinha matado Golias e depois eles acabaram com os gigantes, acabaram com os problemas, acabaram com as nações em volta. Por quê? Porque o Deus de Davi era o Deus de Israel. Os valentes de Davi eram os valentes de Davi. Porque Davi era um adorador. Ele celebrava na presença de Deus, ele falava no nome de Deus, ele não tinha vergonha de Deus, ele não negava a Deus. Mas eu não quero parar aqui, Davi, eu quero continuar. Eu quero continuar depois de Davi. Deus promete para Davi que o reino de Davi jamais teria fim. E através do reino de Davi, ele levanta Jesus, e Paulo pregava tudo isso para os
israelitas, para os gregos, agora para uma congregação variada. E Paulo começa a dizer, esse Jesus Cristo, conforme estava escrito no livro de Davi, de Isaías, de todos os profetas, vocês não o reconheceram por ignorância, eu entendo, e para que se cumprisse tudo aquilo que era determinado pelos profetas, enquanto pregavam aqui de sábado. Agora, irmãos tementes a Deus, esse Jesus Cristo, conforme as Escrituras, que foi crucificado, torturado, traído, entregue nas mãos de Pilatos, que lavou as mãos. Ele foi colocado numa sepultura, depois de apanhar e ser crucificado no madeiro, ele foi colocado numa sepultura. E da sepultura, quando tiraram a pedra, e há provas, Maria, Pedro, os discípulos viram que ele ressuscitou. A gente tem cantado uma música linda, porque ele vive, posso crer no amanhã. Cristãos de todo mundo, hoje eu preciso falar um pouco mais baixo, eu estou aqui no meio da varanda. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus ressuscitou. E como provado por vários testemunhos, mais de 400 pessoas, ele foi visto 40 dias aqui na Terra, fazendo sinais, milagres e maravilhas, comprovadamente com todos. Ele apareceu para muita gente. Ele foi visto ascendido ao céu à direita de Deus Pai. E aquilo que Deus prometeu, o Messias, que era para a salvação de vocês, ele veio. E muitos israelitas, gregos e de outras regiões se converteram através dessa pregação de Paulo. E aí ele foi perseguido de novo pelos invejosos, pelos líderes religiosos. Pelos líderes religiosos. Porque ele disse para aquele povo, e principalmente para os israelitas, está no livro de Salmo, meu filho, eu te gerei, e as bênçãos de Davi vão alcançar vocês. Por inveja, dar a aceitar Paulo. Porque sabe o que aconteceu antes? Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 13, fala que aqueles que se escandalizaram em Jesus, presta atenção, porque isso vai acontecer nos nossos dias, que todos aqueles que se escandalizaram com Jesus ou em Jesus, Deus manda Paulo dizer que ele iria fazer uma obra naqueles dias que se alguém perguntasse, não creria. Te parece novidade? A Bíblia diz que o que acontece no passado é profecia para o futuro. Deus faria uma obra através dos discípulos e daquela época, que se alguém, ninguém creria. Sabe qual era essa obra? Israelitas se convertiam, gregos se convertiam, italianos se convertiam, o mundo dos gentios era alcançado por Jesus, e quando Paulo fazia os milagres, sinais e maravilhas, ele saía de dentro das sinagogas, ou nas ruas, ou nos lugares, e algumas pessoas quiseram, costumes da sua religião, quiseram sacrificar para Paulo, adorar a Paulo, e Paulo rasgou as suas vestes. Que exemplo de líder! E falou, eu sou homem com os mesmos defeitos e as mesmas paixões de vocês. Glorifiquem a Deus. Eu quero me ater nesse ponto. Deus faria obras. Vai fazer obra, eu profetizo. Agora, como fez lá atrás. Muitos procônsulos, muitos políticos, assim como vão haver os dissidentes, várias coisas vão acontecer. E nós não estamos aqui para falar sobre elas, mas eu sei que a vontade de Deus vai prevalecer. A salvação vem do céu, não vem da direita e da esquerda, como eu ouvi hoje. Muitos grandes líderes, muitos da imprensa, muitos médicos, muitos vão entender que Jesus é o rei e que ele é o Deus de Israel. É isso que vai acontecer nesses dias. Além disso, assim como Israel dominou o mundo, assim como Israel foi uma das nações mais procuradas do mundo, eu quero dar para vocês a profecia. Paulo entra numa cidade, quando ele começa a orar, quando ele entra na cidade, ele olha para um cego, presta atenção, para um coxo, perdão, ele olha para um coxo. Talvez você esteja coxo, eu esteja coxo nas nossas emoções. Talvez você não consiga se firmar porque você chora nos quartos, você tem dúvidas e está para a sua igreja, para o seu trabalho.
trabalho? Será que vai faltar emprego? Será que vai faltar dinheiro? É normal. A psicologia estuda que tudo isso é normal. Medo é uma proteção, ansiedade é uma proteção, mas a Bíblia diz que nós não devemos permanecer. Ouvir a palavra de Deus, as profecias de Deus. Eu vou te dar uma profecia agora. Paulo fala para aquele homem que viu fé. E por que ele viu fé? A fé deve ser vista. Aquele homem se levantou. Paulo olhou para os olhos dele. Se eu pudesse estar olhando para os olhos de vocês, como eu olho na igreja, eu consigo ver fé. Quando eu vejo alguém de olhos fechados, adorando, glorificando, orando em línguas. Paulo viu alguma manifestação de fé. E ele olhou para aquele homem e falou assim: ponha-se firme sobre os teus pés. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu quero dizer para todo o Brasil que me ouve, de todos os lugares, para todas as pessoas que nos ouvem, ponham-se firmes sobre os seus pés. Os seus pés são a pregação do Evangelho. Se você tiver com a coluna meio para lá e para cá, assista a nossa reunião de segunda a sexta sobre guerra espiritual. Nós vamos te explicar como você se apruma na sua espinha, no seu cinturão da verdade, na sua couraça da justiça. Mas me assista, 8 horas, 20 horas da noite, eu vou estar de segunda a sexta te ensinando a ficar firme na guerra espiritual. A Bíblia diz que nós devemos ficar firmes. O livro de Isaías fala que nós devemos firmar as estacas, estender, atacar. Os valentes de Davi, eles atacavam, eles cresciam na crise. Eleazar era um homem que ele tinha espada na mão de tal maneira, ele focava na guerra, ele não ficava fazendo outras coisas, ele era de Davi. Ele era do exército de Davi, ele trabalhava para fazer Davi rei. Você tem que trabalhar para fazer Jesus rei o tempo todo aqui no Brasil. E ele pregava, ele trabalhava, que a espada se apegou na mão dele, ele avançava. Eu quero te dizer hoje, avance. Ponha-se firme, estenda, avance. E eu vou dar uma profecia para essa igreja do Brasil, para o mundo todo cristão. Para o mundo todo cristão. Isaías 62. As nações verão o Brasil. As nações verão os cristãos. E elas nos chamarão por um novo nome. E se para a tua vida, Abraão recebeu o nome de Sara e de Sara. Jacó de Israel. A Bíblia diz nesse Isaías 62, você vai meditar nele essa semana, que Deus daria um novo nome para nós depois dessa crise, para o Brasil, para a igreja. Não te chamarão mais desamparada. Muita gente acha que o Brasil está desamparado. Talvez, eu não quero aqui ficar chutando, vamos esperar lá no final, seria impróprio, mas talvez realmente tenham nações que queiram destruir o Brasil, talvez tenham povos que queiram destruir o Brasil. Israel tinha sempre nações ao redor tentando destruir, talvez aqui dentro ainda seja pior, tenha muitas pessoas que a gente não imagine que queiram destruir o Brasil ou entregar o Brasil para outros deuses e não permitir que Jesus seja o Deus brasileiro. Vou dar uma profecia para a nação. Chamarão o Brasil por um novo nome, você por um novo nome, que a boca do Senhor está dizendo. Procurado, desejado. O Brasil vai ser uma das nações mais procuradas e desejadas do mundo. Por causa da economia, dos milagres de Deus, por causa do avivamento, por causa de cristãos missionários maravilhosos, por causa de coisas que eu ainda não tenho ideia totalmente do que Deus fazer, mas eu creio. E você aí na sua casa será chamado de desejado. A sua casa será procurada. A sua família será procurada. As empresas te procurarão. Você será desejado, procurado. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. O Brasil será uma coroa. O Brasil será aquilo que Deus queria que Israel fosse. Um povo de Deus para dar testemunho, para ser missionário das nações. Nós seremos missionários nas nações. A Bíblia fala, pede-me as nações que eu te darei. Nós vamos pedir às nações, temos pedido às nações, mas para quê? Nós não queremos poder, nós não queremos ganhar terra, tem muita terra no Brasil. Nós queremos ganhar nações para Cristo. Tem muita terra, tem Amazônia, está sobrando terra e tem pouca administração. Tem muita terra improdutiva, mal administrada, largada, roubada.
Israel era roubado antes de Davi, as fronteiras eram usurpadas. Depois de Davi, tudo, por isso que Davi executou o plano de Deus. Depois da violência, Davi era um homem de palavras sisudas, mas era um homem que louvava, que adorava a Deus. Ele sabia quem Deus era. Depois de Davi, Israel tomou conta do mundo. O filho Salomão foi o homem mais rico do mundo. Por quê? Mas quando você quiser estar numa guerra, você não leia Salomão. Salomão você leia quando você estiver na sua empresa, você precisar de conselhos para trabalhar. Porque Salomão nunca passou por guerra. Sabe por que Salomão ficou rico? Você sabe por que os próximos governos podem ser melhor do que esse? Sempre podem. Sabe por que a prosperidade veio no reino de Salomão? Porque Davi brigou com todo mundo. Porque Davi era guerreiro, não era soldado. Porque Davi era fiel a Deus. E talvez o Brasil vai ter que ter guerras espirituais, políticas e outras mais, para que o Brasil adquira a sua soberania. Estão querendo entrar no Brasil para levar a Amazônia. Estão querendo entrar no Brasil por altos interesses. Existe uma mão no mundo que se move. Todo mundo sabe disso, esquece agora. O Brasil esteve à mão, à mercê desses interesses internacionais, muitas vezes espirituais, muitas vezes políticos e religiosos. Agora não. Nós brasileiros temos que fazer rei do Brasil Jesus, e aí ninguém vai entrar como não entraram Israel, para que nasçam os próximos governadores, presidentes, os próximos Salomões. Você será uma coroa de glória, não mais desamparada, não mais desolada. O Brasil estava sendo desamparado, desolado, porque o Senhor se agrada de ti. Cessará, porque o Senhor se casará com o Brasil e conosco, os cristãos. O Senhor já me disse que Ele colocou guardas, anjos da guarda do Brasil, sobre os muros do Brasil. Tem anjo protegendo contra navio do exterior, contra exploração mentirosa, contra todo mundo que está meio vigiando, tentando roubar o Brasil, o povo brasileiro, que sempre foi roubado dentro e fora. O Senhor se agrada, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque nós estamos colocando Jesus no lugar pelo qual Ele morreu. Jesus é o Senhor do Brasil. Mas sabe que o primeiro lugar em Antioquia que a igreja foi chamada de cristãos é porque eram cristãos. Sabe o que quer dizer cristão? Só 3 vezes na Bíblia o nome cristão. Sabe por quê? Porque eles eram profundos. Está na hora de a igreja se aprofundar. Nessa hora eu quero parar de ser evangélico. Nessa hora eu quero parar de ser crente, eu quero ser cristozinho. Eu quero ser discipulado e quero discipular. A igreja precisa ser formada de discípulos que discipulam. Estamos acomodados esperando os grandes pastores, os grandes profetas. Não estamos fazendo o trabalho da igreja primitiva, onde os testemunhos dos membros eram maravilhosos e haviam conversões. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Vamos seguir lá, para terminar mesmo, que nós não nos calemos. Não se cale, porque Deus não se calará. É hora de proclamar, de declarar e não de reclamar. É hora de proclamar sobre a sua igreja a bênção de Deus. É hora de declarar. Palavras são containers, palavras são sementes. Não é hora de reclamar do Brasil. Não é hora de proclamar derrota. Não é hora de proclamar a vitória do coronavírus. É hora de proclamar a vitória de Jesus. É hora de orar pelos médicos. É hora de proclamar a vitória da igreja. É hora de estarmos juntos na igreja local de Atos, mas abençoando as igrejas de fora através de obras missionárias. É hora de trabalhar. Olha o que o Senhor fala, não se cale. Eu nunca mais darei o seu trigo e o seu mosto que vocês trabalharam para os outros. Quanto que o Brasil já trabalhou e foi roubado, é lava-jato, é político, foi explorado por outras nações e estava sendo explorado por mais algumas. Todas as nossas indústrias estavam indo para a China, as indústrias brasileiras fecharam, nós estávamos dando emprego para a China, nós estávamos entregando nossa... Meu Deus, não tinha fábrica para fazer equipamento para respirar. Acordemos! Entramos nas ondas da globalização. Tarará. Olha que o anticristo está por aí. Nós precisamos recuperar a soberania do Brasil. Nós precisamos recuperar as indústrias do Brasil. Nós precisamos trazer... Nós temos que cuidar da nossa gente. Assim como os pastores têm que cuidar das suas igrejas e quando estiver bem, ainda ajudar os outros. Cada um precisa cuidar do seu quintal. Nossos políticos têm que cuidar do Brasil. Para terminar, preparai o caminho do Senhor. Se prepara, cinge-te, aplanai.
Aplana a tua casa, a tua família. Pais, convertam seus filhos, filhos aos pais. Membros, convertam-se aos seus pastores, aos seus guias. Guias, convertam-se à sua igreja. Ligue para os seus membros, conversem. O Senhor me falava, conheça o estado das suas ovelhas. Convertam-se às suas igrejas. Casa, eu estou com vontade de começar a colocar uma bandeira do Brasil e de Jesus Cristo. Está na hora do civismo brasileiro, do povo brasileiro. Uma bandeira, vamos fazer a bandeira no nosso Instagram, por favor? Uma bandeira do Brasil, escrever o Brasil para Cristo, algo assim. O Brasil é de Jesus. Elegemos a Cristo. Vamos falar menos de política agora e ficar preocupado com o ministro que sai, com guerra que vai entrar. Vamos começar a votar em Jesus Cristo. Vamos colocar uma bandeira do Brasil. Em vez de fazer panelaço, vamos ficar de luto, calado, como Jesus na cruz. Vamos passar essa cruz calado. Vamos declarar que Jesus é o rei do Brasil. Vamos declarar. Arvorar a bandeira. A tua salvação vem. Brasil, você será procurado. Igreja brasileira, você será procurada. Cristãos verdadeiros, vocês serão procurados. Cinge-te. Ata suas sandálias. Fiquem prontos. O Senhor está com o milagre pronto, já faz tempo. Põe a tua capa. E o milagre vai acontecer de dentro para fora. As portas vão se abrir porque o Senhor está conosco. Mais os que estão conosco do que aqueles que estão com os inimigos. Sejam abençoados. Entrem no nosso... Essa pregação vai ficar 24 horas no ar. Vai para o nosso YouTube, distribua. Peça para as pessoas, por favor, se inscreverem no nosso canal. Nós somos uma igreja ainda média, que vai ficar muito forte. Não queremos ser uma igreja grande. Queremos ser uma grande igreja, com a visão completa da igreja primitiva. E se Deus quiser, depois seremos uma igreja grande. Ajude-se conosco nessa missão de salvar o Brasil, orando, entregando o Brasil para Jesus. De ajudar os médicos, orar pelos médicos. Entre e se inscreva nas nossas salas de oração. Queremos orar com você. E também, se você precisar, queremos orar por você. Estarei de volta segunda-feira, 20 horas, segunda até sexta. Esteja comigo. Eu vou te dar e vou te entregar a armadura espiritual. Até sexta-feira, o Senhor vai colocar nas tuas mãos toda a armadura espiritual para você ficar firme e vencer as astutas ciladas do inimigo. Transforme-se pela renovação do seu entendimento para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu abençoo a nação brasileira, as igrejas brasileiras, os verdadeiros cristãos, os médicos e repreendo esse coronavírus em nome de Jesus. O pico dele nunca vai chegar. E vou fazer uma correção aqui. Alguns amigos me alertaram que o inverno venha depois do pico do Covid para a gente salvar os nossos enfermos e também salvar a nossa economia e talvez salvar nossas indústrias. E alguns que precisam também ser empregados e continuar empregados. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite.